Em formato de falso documentário, o filme mostra depoimentos de pessoas durante algumas cenas. A história começa com Andrew, um homem de 37 anos e um dos raros homens que sobraram no mundo, que trabalha como serviçal para uma família formada só por mulheres. Andrew aparece cuidando do jardim, colocando novas sementes e molhando as que já estão brotando. Terra, a patroa de Andrew, conta que ele está na casa dela há 3 anos e diz que ele é muito importante porque faz bem o seu trabalho. Terra revela à câmera que muitas pessoas que ela conhece não conseguem achar homens para a função e que contratar mulheres era muito mais caro. Sua única inquietação é que as garotas possam querer algo que não podem ter: um homem no seu melhor momento. Um velho padre está na igreja contando sua história. Ele diz que quando era um padre novato, em 1953, foi enviado para o Vaticano, onde fazia parte de um grupo que investigava casos sobrenaturais. Naquele ano, houve 67 casos de mulheres que engravidaram sem ter relações sexuais. Na época, não havia como comprovar as afirmações, pois os testes de DNA ainda não existiam. Uma senhora chamada Zinnia aparece na tela e relata sua experiência. Ela diz que ficou grávida em 1953, o que foi uma surpresa para o marido, pois eles não se tocavam há 1 ano. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama No Man Beyond This Point. Em português chama Proibido Homens. É um filme que mistura drama, ficção científica e comédia. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os melhores resumos. Ela jurou que era inocente, mas ninguém acreditou nela. Com o passar dos anos, mais e mais mulheres revelaram situações semelhantes, mostrando que havia algo estranho acontecendo. Uma das garotas, que vive na mesma casa que Andrew Dahlia, elogia ele, dizendo que ele seria um ótimo pai e que gosta do seu jeito de ser. Andrew conta que já trabalhou em outras 2 casas antes dessa, e diz para a câmera que é um trabalho desafiador, pois tem muita gente, principalmente crianças. Ele fala sobre Iris, uma das senhoras mais velhas da casa, e diz que ela é uma pessoa admirável, mas que também tem seus medos. Ele comenta que Iris era muito rígida com as regras. Então, ele tentava não chamar muito a atenção quando ela estava por perto. Numa manhã, a família e Andrew vão assistir a um jogo de futebol das garotas. Enquanto faz seu serviço, ele encontra 2 homens mais velhos, que também são empregados domésticos. Eles conversam e se divertem, mas uma das garotas os repreende, dizendo que eles não podem ficar juntos, e os obriga a se separar e ir para lados diferentes. A cena muda. Em um mosteiro isolado na Espanha, uma documentarista acompanha a história de Isabela, uma freira que engravida sem explicação. A igreja tenta encobrir o caso e manda uma equipe para apagar os registros dela e negar sua existência. Mas as outras freiras do mosteiro não se calam e revelam a gravidez milagrosa. Logo, outras mulheres pelo mundo também engravidam sem motivo aparente e começam a se rebelar. A documentarista, Angela, mostra como os que detêm o poder sempre resistiram a perdê-lo ao longo da história. Ao mesmo tempo, no plano de fundo, um drama emocionante se desdobra enquanto mulheres valentes ocupam as ruas. Elas enfrentam a repressão com métodos de intimidação, como gás lacrimogênio. Um homem conta para a câmera que quando os protestos começaram, nada disso era planejado. Sua mãe nem estava a par disso. Mas uma noite ela resolveu que não aguentava mais. Uma noite, enquanto ele, seu irmão e seu pai estavam na mesa do jantar, sua mãe surgiu com o casaco e disse a eles que ia sair, avisando que não sabia quando voltaria e que eles que se virassem para fazer o jantar. A câmera retorna para Xenia, que teve sua filha e estava cuidando dela sozinha. Uma noite, enquanto ela se diverte com a filha em sua nova casa, o marido aparece na porta e súplica para que ela o perdoe. De repente, ela se dá conta de que não precisa mais dele em sua vida e o dispensa. Na residência onde Andrew é empregado, Terra comenta sobre as obras de arte de Iris e como ela se encanta com todas elas. Porém, ela está incomodada com Iris retratando Andrew de forma obsessiva, vigiando-o e fotografando-o a todo momento. Iris acha que as pessoas não estão percebendo o problema que a extinção dos homens pode trazer para todos, e por isso, ela fez disso um tema importante de seu trabalho. No entanto, as pinturas que ela fez de Andrew não tiveram compradores, pois a maioria das mulheres não queria um quadro de um homem em suas paredes. Até 1957, 3 em cada 4 filhos que nasciam eram fruto de gestações sem pai, fazendo com que o número de crianças nascidas por gestações normais caísse drasticamente.
O que mais assustou os homens, porém, foi que cada mãe gerava uma menina. Com o tempo, os espermatozoides se tornaram incapazes de atravessar a camada externa do óvulo, fazendo com que fossem totalmente descartados. Nascido em um ano em que só vieram ao mundo meninas, Andrew, hoje com 37 anos, conta que chamava muito a atenção na escola. Ele só se deu conta de como sua vida seria distinta das demais alunas quando terminou o ensino médio. Foi então que Andrew entendeu que não teria os mesmos direitos que as outras meninas, até 1967. Nesse ano, uma mulher assumiu a presidência dos Estados Unidos e uma revolução de gênero estava em curso, já que as mulheres eram 64% da população. Aos poucos, as mulheres foram ocupando os cargos mais importantes, até que alguns homens decidiram se isolar em lugares afastados para fugir das mulheres. Os homens perceberam que as mulheres não precisavam deles e quiseram voltar, mas era tarde demais. As mulheres estavam no controle. Alguns grupos resistentes não se conformaram com a nova ordem mundial até 1975, quando as mulheres já dominavam o mundo e tinham ciclos menstruais mais curtos, que as tornavam mais violentas e impacientes. Os homens que se rebelavam foram enviados para refúgios pelo Conselho Governante das Mulheres, onde tinham tudo o que necessitavam para viver bem. As mulheres não se importaram com a escassez de homens e investiram bilhões de dólares para curar doenças como o câncer, mas negligenciaram o problema genético sob o comando feminino. Elas conseguiram estabelecer a paz mundial, eliminando o gasto com forças armadas, inclusive o de Nasser nos tempos atuais. Como o derradeiro homem nascido no planeta, Andrew carrega um fardo de culpa, pois sente os olhares dos outros homens que vieram antes dele, como se ele tivesse impedido a continuidade de sua linhagem. Na sua juventude, ele se culpava por isso, mas esse sentimento foi se dissipando com o passar dos anos. Numa conversa com Dakota, uma escritora doutora, ela revela que, ao contrário do que o governo queria fazer crer, as mulheres ainda desejavam o contato sexual. Os líderes do Conselho Governante eram conservadores alheios à realidade que nutriam um temor irracional de que os homens voltassem a dominar. Dakota expõe como essa paranoia tinha se infiltrado nas bases da política social do governo. Iris e Terra formavam um dos casais que se juntaram para criar seus filhos. Terra conta que elas começaram a namorar no penúltimo ano do ensino médio, quando ela teve sua primeira filha, Dahlia. Iris conta para a câmera que o amor delas é um exemplo de que as mulheres podem se conectar com alguém sem ter sexo, porque é inviável obrigar alguém a ter esse sentimento. Iris fala com sinceridade que seu relacionamento com Terra é baseado em amparo mútuo e admite sua atração persistente por homens, principalmente Andrew. O coração de Terra se parte, fazendo-a pedir um intervalo rápido na entrevista. A câmera acompanha Iris enquanto ela vai falar com Andrew, que tenta tranquilizá-la de seu medo, segurando seu rosto nas mãos. Ele diz a ela que tudo vai dar certo e a beija, sem notar que toda a família os está olhando. Depois de ver a cena chocante, Iris corre com as crianças para dentro para que não vejam mais o que aconteceu. As mulheres na liderança sabem que ainda existem algumas que sentem algo pelos homens e querem evitar que eles sumam de vez. No entanto, elas são tão raras quanto os homens restantes e diminuem aos poucos a cada dia. Quando os santuários foram criados, os homens se aventuravam em busca de mulheres sem conseguir se dominar. A patrulha de fronteira tinha que cercar os homens e, às vezes, aplicar sedativos para contê-los. Com o passar do tempo, os homens ficaram cada vez mais apáticos e era raro que eles fugissem dos santuários. Darius, um fervoroso opositor ao regime das mulheres, alegava que hormônios que reduziam a libido dos homens eram colocados na comida dos santuários. Em sinal de protesto, Darius decidiu que todos fariam greve de fome, mas isso durou pouco mais de um dia. Depois de ser flagrado beijando Iris pelos parentes e pela terra, Andrew é dispensado e mandado embora do trabalho. 3 semanas depois do ocorrido, o visto de trabalho de Andrew foi cancelado e ele foi transferido para um santuário próximo. Andrew não odeia o lugar onde está, mas sua mente está inquieta, pois ele não consegue parar de pensar em Iris e nos filhos que ele ajudou a criar na casa. Na superfície, tudo voltou ao normal, mas Terra ainda estava abalada pelo que aconteceu. Terra se sentia magoada por Iris, mas mesmo tentando seguir em frente com sua vida, Iris não conseguia esquecer Andrew. Uma noite, enquanto Andrew estava com os outros homens assistindo a um velho se apresentar, ele percebeu
que não queria que toda a sua espécie fosse extinta num piscar de olhos. Depois de mandar uma mensagem para Iris, Andrew foge do santuário no meio da noite e atravessa a mata, até chegar à estrada principal, onde encontra Iris partindo para uma jornada transformadora. Iris e Andrew se juntam na viagem, com suas mentes cheias de reflexões sobre o futuro que os espera. Movidos pelo seu amor incondicional e sonhos em comum, eles chegam a um ponto decisivo de lucidez. Com coragem e determinação, eles decidem fazer uma coletiva de imprensa, querendo falar sobre o seu relacionamento e a sua relevância para a comunidade. Com a presença de muitos repórteres e interessados, Andrew segura o microfone, sua voz firme e confiante. Ele anuncia com emoção a vontade de se unir em matrimônio e formar uma família, ressaltando o amor profundo e a dedicação que nutrem com firmeza inquebrantável. Eles solicitam ao Conselho Governante que reconheça e apoie seus sonhos, pedindo por respeito e integração em sua jornada pela felicidade. Sua súplica honesta toca o público, gerando um sentimento de simpatia e compreensão. O amor intenso entre Iris e Andrew provoca um poderoso despertar nas pessoas, motivando uma onda de mulheres a se erguerem e lutarem pela diversidade de gênero. Sua história de amor se torna um ícone de esperança e avanço. Depois de superar as dificuldades sociais, Iris e Andrew conseguem o direito de se casarem. Algum tempo depois, eles dão uma notícia feliz. Iris estava grávida de um filho, um acontecimento histórico, pois era o primeiro nascimento de um sexo diferente em anos. A gravidez, porém, teve um detalhe surpreendente, graças aos avanços da ciência moderna. O processo de fecundação foi cuidadosamente alterado, fazendo com que o óvulo aceitasse o espermatozoide como se tivesse apenas cromossomos X. Essa proeza extraordinária despertou ainda mais interesse e curiosidade, colocando Iris e Andrew no centro das atenções como nunca antes. No final do filme, Iris, com a barriga cheia de vida, está ao lado de Andrew, conversando de forma honesta. No entanto, o clima muda de repente quando Andrew faz uma piada sobre não querer que Iris estivesse esperando uma menina. Um silêncio constrangedor se instala entre eles, sugerindo que há mais coisas em jogo do que aparenta em seu relacionamento. Então é isso. Até o próximo recap.